E aí, gente, tudo bom? Vou fazer uma sequência de videoaulas mostrando como é que se utiliza bancos de dados no Xamarin, ok? Do projeto todo numa videoaula só. A gente vai começar aqui com o banco de dados local. Depois eu vou mostrar um banco de dados que você tem sincronização online, ou seja, ele apenas funciona se seu dispositivo estiver conectado na internet. E o outro é que você vai ter um banco de dados que implementa os dois anteriores, né, que é o local e o com sincronização, ou seja, você vai ter um banco de dados na internet, mas mesmo que o dispositivo não tenha conexão com a internet, vai ser possível abrir a aplicação, adicionar dados, fazer modificações no banco de dados. E quando ele fica online, ele faz o sincronismo da aplicação. Beleza? Para a gente poder fazer esse exemplo aqui, a gente vai precisar desse pacote NuGet aqui. Parece que é Light, né? Do Frank, ok? Ele está na versão aqui 1.4.118. O símbolo dele é essa peninha aqui. Tomem cuidado, fiquem atentos, porque você tem vários SQLites, inclusive ó, do mesmo cara, só que esse daqui ó, tem um SCP na frente. A gente vai usar esse daqui, sem o SCP, só o PCL. Instalado no pacote NuGet, eu já instalei aqui para a gente ganhar tempo. Já criei aqui uma página que a gente vai mexer nela depois. E criei e já referenciei aqui, né, essa página na minha main page. Okay? Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma interface. Vai ser do tipo pública. E ela vai ter apenas um inteiro ID. Por que você está achando? Faltando. A gente vai ter classe agora tarefas base, que ela vai implementar essa nossa interface. Ok. Para implementar NuGet no set. Esse nosso ID, né, como vocês já devem ter sacado, ele vai ser o nossa chave primária. Então, vamos registrar ela aqui como tal. E também ela vai ser auto-incrementar, ou seja, a gente não tem que ficar se preocupando com o valor dela, vai ser feito tudo automaticamente. Ok? Agora a gente vai criar uma classe de modelo. Essa classe vai herdar da nossa tarefas base. Como ela herda da tarefas base, ela já está pegando essa propriedade de ID aqui. Então a gente não precisa se preocupar com ela. Ok. Também vai fazer uso do SQLite. Bom, a gente não vai precisar de um construtor, porque aqui a gente já consegue inicializar os valores dela direto aqui na chamada da propriedade. Bom, quando a gente for exibir a tela do usuário, eu quero exibir uma list view onde eu vou ter o nome da tarefa, que seria essa propriedade, e a data que ela foi criada como um detalhe, que seria essa outra propriedade aqui. Só que eu estou usando aqui o tempo de UTC. Dependendo de onde o usuário estiver, né, se ele não estiver em países que o fuso horário seja zero, isso daqui não vai ser interessante para ele, porque vai mostrar o horário deslocado, né? Ou seja, o horário errado, entre aspas. Então a gente vai criar uma propriedade aqui, que ela vai ser também do tipo string, né?
vai ser exibir data. E ela vai ser de propriedade getCon. Eu vou precisar do set. Não dá para fazer tudo numa linha só. Ele vai me retornar a minha criação ponto toLocalTime ponto string nesse formato aqui. Só que acontece? Desse modo aqui, se a gente utilizar um modelo assim, ele vai criar lá uma coluna para nome, para preencher, vai criar uma coluna para criação, para concluída e para exibir data. Só que eu não quero que ele crie uma coluna para exibir data, porque exibir data ele é só uma questão de estética. Então, vou usar esse ignore aqui. E aí ele vai ignorar, na hora que ele for criar o banco de dados, ele só vai criar essas 3 colunas e vai ignorar esse dado aqui. Que, afinal, como eu falei, esse dado é só para a gente exibir. Então, agora vamos para o nosso banco de dados. Tarefas BD. Pública. Vou usar o slide aqui. Connection. Vocês podem ver que a gente tem aqui o async e o connection normal, sem ser assíncrono. Então a gente vai fazer uso do não assíncrono. Porque como é tudo local, não tem porquê. Né? E também o banco de dados aqui ele é pequeno, não teria porquê. Se o banco de dados fosse maior, tivesse um delay, talvez fosse interessante utilizar o async para garantir que ele iria rodar, não ia atropelar nenhuma etapa do seu código. Okay? Vamos criar aqui uma propriedade estática, tipo string chamada raiz. Né? E vou criar aqui um construtor para ele. Então vamos lá. Quando a gente faz um banco de dados, a gente precisa de dar uma localização para esse banco de dados. Aqui, ó, quando a gente for inicializar uma nova conexão, ele pede o caminho do nosso banco de dados. Só que esse caminho ele é específico para cada plataforma, então ele tem que ser implementado na mão em cada projeto que você tiver, no Android, no WP e no iOS, se você tiver. No caso aqui eu não tenho iOS porque, como eu não tenho acesso ao Mac, para mim é desnecessário. Mas assim, se você tiver, não se preocupa que o que você for fazer aqui no Android vai ser igualzinho no iOS. O WP que vai mudar um pouquinho. Ok? Então, deixa eu salvar tudo aqui para ele ter essa referência. Aqui também já vamos deixar pronto. Deixa daqui depois que fica mais caminho. Depois aqui dessa inicialização dos Xamarin.Forms, a gente vai fazer o uso daquela propriedade. Como ela é uma propriedade estática, né, voltando aqui, a gente cria ela como uma propriedade estática. Então ela já vai ser carregada na memória assim que a aplicação começar a rodar. Então você não precisa de criar uma nova instância dessa classe tarefasDB para fazer uso dessa propriedade ou para acessar essa propriedade. Você já faz isso direto. Então vai ser bd tarefas BD, que está aqui dentro da pasta DB, não preciso de colocar o local BD, porque ele já está referenciado ali, esse namespace, ponto, raiz. Então, a gente vai pegar aqui o system.environment.getFolderPath e dar um enter nisso daqui tudo, ponto personal. Então, ó, eu já estou pegando o endereço lá no meu Android, da pasta do usuário, que eu vou armazenar isso nessa string. Só copiar essa linha e colocar lá no seu app-delegate, lá no Android, logo depois desse xamarin.forms.init, e tá ok.
Para quem já mexeu um pouco com isso e brincou, já deve ter visto isso usando Dependency Service. Só que usar Dependency Service só para pegar o endereço eu acho muito trabalhoso. E aqui fica um jeito mais prático. Então aqui no Windows ele é um pouco muito diferente. Device, storage, que eu vou ter que colar aqui. Né? Então esse daqui é o windows.storage.application.data.current.localfolder.path e joga-se dentro da nossa propriedade string lá. Salva todo mundo, pode fechar esses dois aqui. Então, no meu local, vou fazer uso aqui do system. System.io, que agora eu vou combinar o endereço que a gente pegou, que está na pasta raiz, e concatenar, né, com o nosso local. O armazenamento do local que vai estar aqui dentro do nosso caminho, do nosso banco de dados. Bom, feito isso, vamos criar a tabela. Vai ser uma tabela de tarefas. Só ver se é esse mesmo. Esse mesmo. Então, beleza. Até aqui a gente só criou a conexão e tudo mais. A gente precisa agora de criar as nossas consultas e inserção do banco de dados, por aí vai. Exemplo de consulta, né, muito comum, era a gente ter um public enumerator tarefa. Retorno tarefa. Não precisa entrar nada. Aqui tem uma consulta. Vou usar aqui o link. Eu vou pegar a minha conexão. Ponto. Tabela específica. Vai ser aqui a tarefas. Ponto order by, em ordem decrescente. Vou usar aqui uma expressão lambda, onde a criação dela, ou seja, vai me retornar agora, eu acho que é assim mesmo. Então o que acontece? Ele vai me retornar todos os itens que estão salvando daquela tabela e vai ordenar pela data mais atual e as antigas vão ficando mais embaixo. Ou seja, a de hoje vai ficar no topo, a de ontem, a de anteontem, por aí vai ficando por baixo. Aqui funciona? Funciona, beleza. Só que se o seu projeto tiver várias tabelas, fica complicado. Você ia ter que criar uma consulta dessa, copiar e colar várias consultas dessas e ficar trocando o tipo aqui do modelo. Então, para facilitar, a gente vai fazer o uso de genéricos. Eu já tenho aqui preparado. Então, todas essas consultas aqui agora são genéricas. Então, você consegue usar isso daqui em qualquer modelo seu de banco de dados, com qualquer tabela que respeitem o que? Você tem que ter uma interface chamada iRegra. Se tiver com outro nome, é só você vir e trocar o nome dessa interface. E vai fazer a mesma coisa. Reparem, coisa interessante, que aqui para mostrar mesmo, olha. Esse daqui, por exemplo, esse getItem. Esse getItem aqui, eu estou chamando pelo ID dele. Então, criei aqui uma consulta usando o link, só que aqui eu estou usando uma expressão lambda, para ele me retornar na ordem do primeiro para baixo as tarefas que tem esse ID, que eu passei aqui para ele. E ele vai retornar essa carry. Esse daqui agora está como uma consulta SQL, né? A mesma sintaxe de uma consulta SQL. Então, se você mexe com SQL, já tem umas consultas já prontas, você pode ou converter para Lambda, fica mais simples de escrever, mas se já tiver pronto, copia e cola ali
e troca aqui, né, para o seu conexão e a tabela. E agora o tipo da tabela é o tipo genérico, não é mais esse tipo aqui. Por aí vai. Isso daqui vocês podem ficar tranquilos que funciona, tá? Peguei do exemplo do James Montemagno, então, né, tem credibilidade para usar isso daqui. Deixa eu ver, está tudo ok, beleza. Então essa parte aqui da tabela, você tendo isso daqui uma vez para qualquer outro projeto que você for utilizar banco de dados, você usa isso daqui e salva, ganha tempo aí. Ok? Então, a nossa parte do banco de dados está completa. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar nossa interfacezinha para exibir, que vai ser uma coisa bem simples, e depois programar essa interface. Então, eu vou fechar aqui. Beleza, estamos aqui com o Stack Layout. Vou criar aqui no entry. Binding para item. Placeholder. Database. Vai ter aqui um botão. Adicionar tarefa. Ok. Vamos ter aqui também uma list view, com item source de binding, chamar de tarefa. Aqui vai estar vendo o nome, gosto de evitar, não colocar mesmo, colocar aqui só chamá-lo de tarefa lá no nosso observador collection. Item template, data template, vai ser bem simplesinho, vou colocar só um text cell. Tecla errada. É só fechar. Nosso texto vai fazer um binding para propriedade. Aí aqui é a nossa propriedade dentro do modelo, nome. E o detail, vamos fazer um binding para essa daqui, exibir data. Então, beleza. Nossa view está quase toda pronta. E aqui é a minha base view model. Pública. Eu tenho aqui já um snippet que me adianta a vida. Por que eu não faço uma DLL, né? Também não sei. Na verdade eu sei por isso. Então pronto. Isso daqui, como eu sempre falo, peguei lá da referência do pessoal da Maratona e já implementei algumas coisas próprias aqui, né? Por exemplo, utilizo esse Cultura Info, vocês vão ver por quê. E a parte de navegação eu também mudei, que lá no da Maratona eles estavam pegando o nome lá do Mockey Hub App. Só que, né, se você for fazer para cada aplicação, tem que ficar trocando isso daqui na mão, não é vantagem. Então, consegui fazer, né, um jeito aqui que ele já pega aqui o meu namespace, local BD. Então, desde que todas as minhas páginas estejam dentro desse mesmo namespace, a navegação vai funcionar tranquilamente, sem ter que precisar de ficar trocando na mão. Não me preocupa com isso. Deixa eu ter aqui também o nosso tarefas view model. Ela vai ser do tipo pública. Na verdade, o nosso base view model. A gente vai ter que ter uma propriedade aqui, string, o nome que a gente pegou para ela, item, property, tem lá o set property, né, já me perguntaram também, mas por questão de comodismo, utilizo um property mesmo. O set property, que seria essa outra aqui, né, ele vai verificar se realmente precisa de fazer uma chamada do onProperty para depois chamar ele. É um pouco mais interessante, bem interessante utilizá-lo para produção. Mas aqui é só uma brincadeirinha mesmo. Então observador.
function para a gente mostrar os nossos dados. Ele é o que? Ele vai ser de tarefas. Vou chamar ele de tarefa. Deixa eu confirmar. Isso, tarefa. Para ser o contrário, né? Esse aqui tarefa e esse outro tarefa. O que mais precisa? Um banco de dados. Então, tarefas BD. Chamar ele de nome. Tarefas BD mesmo. Então, aqui com as minhas propriedades que eu vou fazer hoje, onde que nosso construtor, inicializar tarefas BD, nosso tarefa, e nosso comando, esperar um pouquinho. Dá umas travadas quando eu vou usar o... Deixa eu fazer uma chamada aqui desses comandos. Então, antes que eu me esqueça, aqui, né? Já tem a view model mais ou menos criada. Eu vou setar já aqui o binding context. Então, criar esse método. Não quero nada aqui dentro, porque não tem porquê. Então, vamos lá. Quando eu clicar no botão lá de executar o add comment, né, o botão lá de adicionar um novo item, eu vou ter basicamente salvar um novo item. E como eu estou fazendo apenas um, então não vai ser necessário utilizar o tipo ali. Eu estou falando que vai ser o new tarefas, né, que eu tenho que passar esse item aí para ele. E o nome, propriedade nome vai ser a propriedade item. E o restante? Bom, o restante já é preenchido, que vai ser ó, o meu concluído já vai vir como false, por default. Minha data de criação vai ser o tempo no momento que o cara clicar no botão. E o nome é o que eu estou setando aqui agora. Não tem nenhum outro porém. Depois que ele adicionar, eu vou limpar aquela caixa de texto para o usuário poder digitar outra informação. E tem um método aqui que vai ser atualizar lista. Vamos gerar esse método. Esse método faz? A gente vai ter que chamar ele para atualizar a nossa lista e mostrar os itens. Então vou limpar a lista primeiro. Variável consulta aqui, onde eu vou retornar tarefas zb.get items. Deixa eu ver. Tarefas bd. Qual que é que... Esse daqui, ó, que ele não pede parâmetro nenhum. Get items. Aí aqui eu tenho que passar no tipo, vai ser de tarefas. Cadê o link? Order. Então lá. Criação. Então, nós usando aqui o link, ele vai retornar em ordem decrescente, e a referência dele vai ser a data de criação. Eu vou fazer aqui um for each, uma variável item dentro de consulta, tarefa.add.
Prontinho. Eu tenho que chamar também esse método do construtor, para ele já exibir a lista para mim. Vou colocar aqui para 64, vou executar local mesmo. Então, né, como vocês já sabem, meu PC não é lá essas coisas. Vou mandar buildar aqui, vou dar um pause e volto quando ele já estiver rodando. Então, voltamos aqui. Então, vou pegar aqui uma tarefa, adicionar. Foi. Estudar. Então, ó, repara que a última tarefa inserida ela fica no topo. Só que aqui a gente ainda tem um problema. Ele está me retornando essa data no formato inglês dos Estados Unidos. Ou britânico também. Acho que britânico também é assim mesmo. Não é o formato que a gente aqui no Brasil está acostumado. Então, vamos lá na nossa tarefas. Dá uma vírgula aqui. E eu tenho que colocar, uma das coisas que eu posso colocar ó, é a cultura, que vai ter que ser exibida nesse formato. Então, lembra que no meu Base View Model, eu tenho lá um atributo de cultura. Ponto, cultura. Já está setado para PTBR. Então, só para vocês relembrarem, esse daqui, ó, como ela é estática, mesmo caso daquela nossa variável raiz aqui no tarefas BD, na nossa propriedade raiz, no caso aqui desse cultura, eu já estou criando uma nova instância dele aqui dentro da Base View Model, então eu não preciso de criar uma nova instância de Base View Model sempre que eu for usar, só eu fazer a referência, igual eu fiz aqui, e já chamar a variável. Vamos rodar de novo, aquele pause maroto, voltando aqui, ó, tá nesse formato agora em português, formato que a gente compreende mais fácil, né? Dá para colocar, em vez de colocar esse formato longo, um formato mais curto, etc e tal, mas daí deixo para vocês pesquisarem lá no ToString, lá tem a documentação, o datetime mostra né, como é que vai ficar exibido cada formato. Escrever no canal, outra tarefa aí. Então, vocês podem ver que a tarefa mais recente, ela continua vindo aqui para cima. Deixo de para casa, né, para vocês que quiserem implementar a parte do deletar um item. Né, no meu Medium lá tem um artigo mostrando como é que faz um binding para um selected item. Daí você seleciona, você criaria um botão ali para ele deletar, para editar também, seria interessante. Aí vocês conseguiriam estender, criar um list view, o custo render do list view, tem um vídeo da Maratona do Ângelo muito bom também sobre, que aí tem o item template comment para bind, e daí quando você clicar abre uma outra página para você fazer a edição daquela tarefa. Então assim, dá para implementar muita coisa aqui dentro. Okay? Isso daqui é só, o que eu queria mostrar é só isso daí, né? Como é que faz para criar um banco de dados locais. Nos próximos vídeos, como eu falei, vou demonstrar como é que se faz para criar com online e mesclar online e offline. Beleza, gente? Até a próxima aí. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários.